Olá, gente! Sejam bem-vindos ao nosso Fala Missionário. O episódio de hoje é a continuidade do nosso direto da agência, tá bem especial. Daqui a pouco você vai conhecer a convidada de hoje, né? Mas o nosso tema hoje é conhecendo um pouco da agência de missões, as atuações da agência de missões. E hoje eu estou aqui com Jéssica. Jéssica é graduada da Escola de Missões e também líder da Secretaria de Missões aqui da Igreja Verbo da Vida Sede. E ela vai apresentar a nossa convidada de hoje. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria estar com você aqui. E a nossa convidada de hoje é super especial, é a nossa Larice Faria. Minha chefe! A chefe do Geniclés, chefe de todos nós, desse Ministério Verbo da Vida que amamos missões. Olha, pelo amor de Deus. Mas brincadeiras à parte, Lara, é uma honra estar com você aqui, uma alegria, não só de dividir uma mesa de podcast, mas a nossa vida mesmo, né? Eu sempre ouvi sobre missões com você, é muito especial. Larice é coordenadora da agência de missões, graduada da Escola de Missões, tem muita experiência, tem cuidado de muita gente e é uma honra conversar com você e ouvir um pouquinho do seu coração, viu? Amém. E lembrando que ela tá solteira também, galera. Olha aí, olha só. A gente tem amigos. Tenho amigos que te expõem em podcasts. Olha aí. Mas, Lari, pra gente começar, a gente queria saber um pouquinho mesmo da sua trajetória até aqui. Nós sabemos que você não é de Campina Grande, veio de fora. Como começou a sua jornada mesmo com missões, a sua vinda pra cá? Saber um pouquinho de você. Muito bom, antes de tudo, né? É um prazer estar do lado de cá. Pois é, interessante, né? Olha só, olha lá, olha tá só. Vendo? O mundo dá voltas, as cadeiras no podcast também. Adorei. E é uma honra, né, de verdade, falar sobre a agência de missões e a gente servir aqui o nosso Ministério Missionário, né? Eu sei que a gente vai ter um tempinho para conversar sobre isso, mas é uma honra estar sentada aqui falando sobre isso, né? Não é legal, não é confortável estar sentada do lado de cá, porque eu não sei as perguntas que me aguardam. Normalmente eu sei o roteiro, hoje eu não sei. Eu entendo vocês quando vocês perguntam. Desculpa, missionários, né? Eu entendi agora, né, o frio que é estar sentada aqui sem saber o que é que vai ser perguntado. Mas é uma honra mesmo, né? A gente tá podendo conversar mais sobre isso. E obrigada por serem vocês, né, e estarem aqui apresentando. Eu sei que vai ser um tempo maravilhoso. Muita expectativa. Estou muito feliz por ser vocês aqui do outro lado. E, assim, um pouco da minha trajetória em missões, né? Quando eu nasci de novo, né, vou a partir do novo nascimento, mas eu era muito nova e a minha adolescência foi na adolescência, eu tinha uns 12 anos, mas né, meu compromisso não foi exatamente tão firme assim. Então, eu passei mais tempo fora, né, fora da presença do que, de fato, ia, né, ouvir as ministrações, ia para a igreja, mas ainda assim, não me comprometo com nada. Até que Deus falou comigo, né, e quando Deus falou foi especificamente pouco antes de eu entrar na faculdade. E eu falo sobre isso, né? Eu acho interessante. Uma vez eu ministrei para adolescentes sobre isso, né? A importância de você servir ao Senhor na sua adolescência, porque para mim foi algo que eu perdi, né? Eu tive a oportunidade de ter e eu perdi, né? Por não ter dado atenção. E aí, quando eu vim, né? Quando eu voltei, eu sempre, aí eu quero falar sobre isso, né? Eu sempre amei nações, né? História, minha parte favorita de história é história geral, né? Eu amo entender as culturas, eu amo entender as histórias, né? Eu gosto de países, de reinados, de tradições, né? Esse tipo sempre me chamou a atenção, fora. E eu não entendi porque até você ir se descobrindo em Deus, né? E aí, quando foi passando o tempo, né, eu voltei para o Senhor de fato, né? Foi quando eu decidi, né? Senhor, agora eu quero você acima de todas as coisas. Né? E naquele momento eu estava fazendo, né, vestibular, no tempo era vestibular, na geração aí do Enem, minha geração é vestibular, estava fazendo vestibular para Direito. E eu decidi entregar para o Senhor, né? Eu disse, Senhor, eu estou voltando e eu quero entregar tudo, eu quero entregar minha faculdade, né? Eu não tinha ainda aquela consciência, né, do
que era o propósito, de você colocar o seu propósito para o Senhor de uma forma consciente e intencional. Né? Como a gente fala tanto em missões sobre isso, a gente servir ao campo com aquilo que a gente tem, como é importante a gente também construir, né, uma formação para a gente poder ser efetivo para o campo missionário. Mas, né, na minha ingenuidade, ou com o que eu tinha de conhecimento, eu disse, Senhor, eu quero entregar para você. Né, eu sabia que eu não ia advogar, não era uma carreira para mim. Mas fiz a faculdade de Direito, entrei sempre, né, atenta, e eu comecei a orar a respeito disso. Eu ia pro banheiro da faculdade para orar. Uau. Eu tive um episódio bem desafiador na sala, né? Um professor ateu, e ele não estava num dia muito bom, e ele decidiu que ele queria falar sobre religião na faculdade, dentro da sala de aula. E aí, no devaneio dele, eu me levantei educadamente, saí da sala, desculpa, não vou poder continuar por aqui, saí. E eu fui pro banheiro da faculdade e eu comecei a orar. E aí eu disse, Senhor, em nome de Jesus, eu preciso ter ferramentas para saber como ser efetivo pro reino de Deus. E aquele dia foi bem marcante para mim, eu lembro, né, bem vividamente. E aí eu voltei para a sala, né, conversei com as minhas amigas e comecei a pensar como que eu poderia colocar a minha faculdade a serviço do reino. Eu disse, eu preciso ser intencional nisso agora, né? E comecei a ficar atenta, né? Direito internacional foi algo que, quando eu tive a faculdade, começou a chamar mais a minha atenção. Então, comecei a conduzir a faculdade para o conhecimento internacional, né? E até hoje, né? Sim. Geopolítica. Maravilhoso. Por quê? E eu tô falando isso porque é importante, né, a gente, na nossa formação, né, enquanto a gente está nos formando como pessoas, a gente incluir aquilo que a gente deseja para nós, para o reino. Né? Eu preciso incluir isso, eu preciso olhar para isso. E como missões ainda não era claro assim, eu estou fazendo por missões. Não, estou fazendo para o reino. Né? Vai ter um fruto lá na frente, alguma coisa vai acontecer. Né? E eu passei a faculdade toda sempre, né, gerando isso, tentando ver como seria, né, o que eu precisaria pegar, o que é interessante, o que eu preciso aprender para o reino. Eu preciso aprender algo para o reino. Né? E terminada a faculdade, na verdade, no penúltimo ano, no último ano da faculdade, no 5º ano, estava assim, maravilhosa, projeto aqui, ó, TCC, iniciação científica. Por que vamos fazer? Para a gente testar o nosso limite, né? Vamos testar o nosso limite, prova de OAB e vamos estudar. E eu fui fazer o Rema. E aí, em fazer o Rema, foi o primeiro contato que eu tive com o Verbo da Vida, né? É importante falar, antes eu não me converti no Verbo da Vida, não nasci de novo no Verbo, conhecia, né? Ouvia falar lá em Natal. Conheci o pastor Gerald Foster em Natal, cheguei a visitar a igreja deles. Mas quando eu cheguei, né, no Rema, eu disse, meu Deus, foi assim, o Rema foi o meu sustento para o 5º ano de faculdade. Né, assim, ele foi a minha sabedoria em Deus para eu lidar com o ano. Uau. Né, e começar a entender mais do propósito. Eu disse, pronto, 5º ano eu precisava do Rema, precisava do Rema nesse ano. Né, tanto para até a prova da OAB, né, como ser guiado pelo Espírito, né, oração em outras línguas. Eu sentava ali, deitava a cabeça na hora da prova, vamos orar em línguas até eu me centrar, me tranquilizar para fazer uma boa prova. Sim. Né, e aquilo foi se construindo. Então, o Rema, né, chegou para mim no último ano de faculdade e foi trazendo mais clareza. Né? Me formei no 2º ano e no 2º ano eu comecei a orar a Deus sobre o estar servindo no Verbo da Vida. Né? Foi bem interessante, eu tive né, uma trajetória aí de um ano inteiro orando sobre isso, né? Eu não queria vir para o Verbo porque eu gostava da igreja, né? Porque eu achei, né, que a palavra era muito boa, não por isso, mas porque havia um propósito. Eu disse, Senhor, eu preciso que você me conduza sob um propósito. Uau. Então, me fale se eu vou ser útil para você aqui, né? E durante o ano, né, eu fui orando e o Senhor foi falando comigo, né, até que eu tive direções bem específicas. Eu sonhei com a sede antes de conhecer a sede. Foi bem interessante. E quando eu conheci, meu Deus do céu, eu vi esse lugar. Como assim? Eu estava aqui antes, né? E eu estava aqui em oração, né? Como uma oração importante na construção da nossa carreira de vida, né? Em Deus. E quando
o Senhor me confirmou, eu decidi vir. Eu sempre fui assim, né? O que é para servir, vamos servir com tudo que a gente tem, vamos servir com toda a disposição do nosso coração. E eu comecei a me envolver, né? Me envolvi no DI, me envolvi nos jovens. E aí fui para a Secretaria de Missões da igreja, lá da minha igreja. Lá em Natal, né? Já a secretaria, ela... Desde que eu estava já existia, né? Não lembro agora quando é que foi a fundação mesmo. Mas já tinha. E aí, missões foi começando a ficar... Aí foi uma outra clareza. Eu entendi o propósito de estar aqui. Eu não vim para o verbo por nada, porque queria, mas por uma direção específica. E quando eu comecei a me envolver agora na atividade missionária dentro da igreja... Eu disse, pronto, estou entendendo o meu curso, eu estou começando a ter um pouco mais de clareza sobre o que fazer, né? Comecei a fazer outros planos de fazer... Tudo começou a fazer sentido, Tudo vai começando a fazer sentido, né? E eu vou chegando agora, projetei fazer mestrado fora do país, vou fazer mestrado fora, é uma forma de ir, né? Eu já pensava sobre isso sem ter ainda o conhecimento né, que a gente tem hoje. Sim. E... comecei a me projetar sobre algumas coisas para isso e mas sempre fui entrando nas portas que foram abrindo, né? Foi chegando essa porta, eu vou entrar, né? Sendo conduzida mesmo a cada passo, né? Cada estação. E nessa estação, né, de estar servindo na Secretaria de Missões, minha liderança, né, era Emerson no tempo, depois que ele casou, Emerson e Débora. A gente fez uma primeira viagem missionária que a gente fez, foi para o Paraguai. Então, a gente fez uma viagem de curto prazo para o Paraguai. Meu Deus do céu, foi assim, Senhor, como foi enriquecedor a experiência e aí vai crescendo mais, né? Pisar no campo missionário muda muito a visão da gente. Aí eu fui ficando mais consciente, eu preciso fazer mais alguma coisa, né? Não tá suficiente. E eu já servia na igreja, assim. Quando foi para fazer, a gente teve um momento lá que tinha que fazer uma lista de inscrição. Eu tinha que fazer inscrição, tava da Secretaria de Missões, eu disse, é um absurdo isso. Tem que fazer inscrição, eu já estou aqui. Eu faço inscrição, eu tinha lá. Onde você serve na igreja? Os meninos brincavam, né? Ah, Larissa, coloca onde você não serve, que você ocupa menos espaço. Né? Porque eu entendia a necessidade de servir ao reino também de forma local. Mas isso não anula a visão do que a gente precisa fazer fora, né? Então, quando eu voltei do Paraguai, assim, agora eu preciso me mover para fazer alguma coisa para fora, né? E como é necessário, né? Como foi bom ver, no tempo era Alex e Fabiana Koenig que estavam na liderança no Paraguai, em Assunção, na liderança da igreja, e como foi consolo, foi refrigério para eles, né? A gente tá lá, as atividades, você vê o missionário, ele é um evangelista, meu Deus do céu, que unção sobre a vida dele, né? E a gente um dos mais marcantes para mim foi a entrada no presídio. A gente nem dormiu naquele dia, orando, intercedendo pelas pessoas, né? Pelo ambiente, pelas pessoas que foram alcançadas naquele dia lá. E foi muito impactante para mim, né? Tanto a experiência minha em uma outra cultura, ver uma cultura diferente no meu país, né? A gente tem uma raiz católica muito forte, mas nosso catolicismo, apesar de alguns pontos, né? A gente tem umas religiões de matrizes africanas, a gente não é tão místico assim, né? A gente é mais religioso, né? A gente tem uma cultura mais religiosa do que mística. O Paraguai é muito místico, né? Então, isso é misturado com o catolicismo local. E, para mim, foi uma outra visão a respeito da realidade do campo, né? E aí, isso foi me abrindo um pouco, né? O desejo vai aumentando. E aí são outros níveis, né? Foi outro nível crescendo. Tive contato aí vieram as missões de curto prazo, né? Então, participei de um grupo que veio do Canadá para Natal. Para o evangelismo, eles vieram, eu fui tradutora. Entrei como intérprete, conheci a líder dos jovens de lá. E aí, uma outra viagem que eles fizeram para o Brasil no ano seguinte, ela me incluiu como parte da equipe, né? Entrou em contato comigo, Larissa, queria que você fizesse parte da equipe, né? E eu queria que você ficasse responsável pelas atividades com crianças, não queria só como intérprete. Eu disse, aqui quem vai? Simbora. Né? Eu participei, foi muito interessante, né? Porque eu fui evangelizar o meu povo, né? Que eu saí de Natal para São Paulo, né? Isso foi para São Paulo, então estava ali dentro ainda da minha cultura evangelizando, mas dentro de um grupo de missionários, né? Que vieram de fora para cá
para ter essa experiência, né? Eram só jovens, né? Eu fiquei com a equipe que era só de jovens e eles vieram para cá para viver essa experiência em missões, né? E foi um misto, assim, estar com eles, né? Para mim, o meu choque foi a minha equipe, foi maravilhoso, né? Tá todos os dias dormindo, acordando, mas como foi enriquecedor, né? E eu entendi, assim, o contato com eles, embora não tenha sido num ambiente transcultural, foi aqui dentro do Brasil, né? Eu voltei para Natal, isso foi em 2016, eu voltei com a oração, agora eu preciso realmente, né? Deus já estava falando comigo, inclusive sobre a minha profissão, né? Tirando um pouquinho, soltando um pouquinho as cordas. Ainda demorei para obedecer um pouquinho, mas tudo bem. Passa, o Senhor me perdoou. E quando eu voltei, eu já voltei decidida, né? Eu disse, eu vou orar a respeito do próximo ano. E o Senhor colocou mesmo no meu coração, eu vim para Campina Grande fazer escola de ministros. Olha só. Foi maravilhoso, né? E conversei então, cheguei e voltei, orei. Quando veio, né, sobre isso, eu disse, vou conversar com meu pastor, né? Não vou guardar para mim esse desejo sozinha, vou conversar com meu pastor. Conversei com meu pastor Palhano. Pastor Palhano, Lucerna, vocês são incríveis, amo vocês. Lucerna. Olha, Lucerna, gente, segue Lucerna, maravilhoso, Lucerna, viu? Várias diquinhas de Amazon. @ Lucerna Palhano, segue lá que dá certo. E assim, eles foram incríveis, né? Eu, quando conversando com o pastor, super envolvida na igreja, até no jurídico da igreja já estava. E ele disse, ok, vamos orar. É difícil largar uma ovelha, não é verdade? Pastores, né? A gente entende sobre isso, né? Compreendemos. Tive várias conversas com o meu pastor antes de vir, mas, né, eu acho que vocês já ouviram em alguns momentos aqui no podcast falando sobre isso, como é bom você lançar pessoas que estão sendo uma bênção, né? Ao invés, não lance aquelas que vocês... Assim, não vou lidar agora não, deixa eu ver se a escola resolve pra mim. Por favor. Não faz. Segura, prepara, como é bom e como é seguro, inclusive pra quem vai, né? E com essa segurança de que existe uma preparação, já uma base já fundamentada, né? Então, de serviço, né? De submissão, pra mim eu acho que é um dos pontos mais necessários pro campo missionário. Submissão, né? Submeta-se à sua liderança, né? Submeta-se aos comandos de Deus, né? E muitos deles vão vir primeiro através de homens, né? E se você não souber submeter a Deus, nunca vai acontecer, não adianta, né? A palavra é específica sobre isso. E, ok, mas eu fui orando, então assim, eu disse, meu pastor não me liberar, não vou poder fazer nada, continuamos orando. E a gente foi orando, assim, foram os 3 gabinetes. E aí, pastor, e aí, vamos sondar, como é que estamos? Continua a direção, continuamos orando. Até que o Senhor falou especificamente sobre isso, né, num momento no culto. E aí, para mim, a direção estava muito clara. E aí a gente conversou e o Senhor falou, né, testificou pro meu pastor, de fato é o tempo de ir. Ele fez, ok, você vai, mais volta, e assim estamos por aqui. Quantos anos já? Já uns quase 9. Já uma volta, década, pastor. vamos fazer. Já ela volta. Já 10 anos depois. 20 Sem perspectiva. Estamos na eternidade e já vai dar certo. Volta, pastor. Fica esperando ela, pastor. E foi muito, assim, mas ele sempre foi muito, o pastor Palhano é muito sábio, né? Então, é uma liderança para mim que foi fundamental, né? Eu sou muito grata, né? Para estar fazendo aquilo que eu estou fazendo hoje para o Senhor, né? Eu sou grata à vida deles, né? De Palhano e Lucerna, porque eles foram primordiais. E se eu não tivesse o sim deles, eu não viria, né? Se ele não falasse assim, ok, eu reconheço, vai, não tinha como eu estar aqui, né? Por conta própria. E eu entendo isso e reconheço que eu precisava, né? Desse aval dele. E quando eu vim pra cá, fiz escola de ministros. Em 2017, Lara? 2017. Aí cheguei em 2017 e já toda planejada, cheia de planos. Que coisa linda. Olha, gente. Gestão de projetos. Meu Deus. Vamos lá, vamos fazer Sabe escola. de nada, inocente. Vamos lá. Hoje a gente aprende a estar vivendo a estação, né? Eu estou vivendo essa estação. Não sei o que me aguarda pra frente, então vamos viver essa. Aprendi assim,
porque fui lá, fiz meus planos toda bonitinha, toda empolgada. Olha só, Deus, olha que como ficou lindo. Olha como ficou lindo, vou fazer escola. Aí eu me inscrevi pro Salão do Estudante em São Paulo no período, porque continuava com a meta, né? Eu disse, vou fazer mestrado fora, né? Acadêmico é uma coisa é uma área que eu gosto da faculdade, sempre gostei. Vamos lá, vamos ver o que é que a gente, né, como a gente chega lá. E assim, o mais interessante, para todos os lugares que eu tinha projetado de ir, né, que eu conversei, fiz escola de ministros, fui para o salão de estudante com todas as minhas metas, todos os meus planos. Vamos lá, porque preciso agora das portas abertas para fazer acontecer, né? E em todo lugar assim, não serve para você. Não dá certo. Nossa, comecei a murchar. Eu disse, não, tem uma coisa errada. E não vinha, né? E eu compartilhando com amigos, e uma amiga minha falou assim, Clarice, você tá orando? Eu disse, eu tô orando. E eu tava, de fato. Mas eu tava orando sozinha, eu e Deus, e assim, espaço para ele falar, não tínhamos, porque eu tava muito empolgada com os meus planos. Né? E quando eu parei, ela disse, você tá parando para ouvir? Eu disse, então, podemos melhar, né? Tenham amigos. Nós podemos melhorar. Ótimo. É maravilhoso. A gente precisa. Não adianta. Né? Sozinho não dá para fazer. Não serve. E aí eu disse, ok, vamos lá. Vamos ouvir. Né? Vamos agora parar mais para ouvir. E foi o que eu comecei a fazer. Né? E continuei orando sobre isso. E um colega meu sempre dizia assim, você vai ficar. Eu disse, tá bom. Não vou ouvir nada de ninguém ainda, tô aqui, ó, esperando. E aí um dia eu conversei com, né, uma oportunidade, conversando com a liderança, ele ouviu sabiamente todas as palavras, né, e me ouviu e fez, amém, Larice, que coisa boa. Mas você já parou para fazer escola de missões? Já parou para pensar sobre isso? Aí eu... Assim, parar é muito forte, né? Assim, A palavra é muito forte. Eu já ouvi sobre a escola de missões, porque eu estou morando em Campina Grande e estudando no prédio que a sala fica embaixo. Ah, Deus é tão lindo. Olha só. E aí eu fiz o quê? Eu disse, ok. Então ore sobre isso. E eu orei. As portas simplesmente se abriram para fazer tudo da escola, assim. Foi lembrando favorável. que foi na melhor turma, né? Na melhor escola de missões. que inclusive foi a delas. Não foi essa. Melhor turma de missões. 2018, galera. 2023, abraço pode colocar aqui, ó. Cada turma vai colocar, só a melhor, né? Aqui embaixo, Por ó. favor, assista. Hashtag, vamos levantar uma hashtag aqui. A melhor turma da escola de missões. Aí você que fez a sua escola no seu ano, você coloca o seu ano ali, ó. A melhor. A Jane defendendo. Jane, mas não tem defesa pra isso. Melhor turma, melhor viagem. A gente teve viagem transcultural ainda. É verdade. Não temos mais, mas tá muito melhor. A escola tá melhor. Mas quando eu decidi obedecer, né? Como é importante Fez dizer a escola, sim. foi fazer a escola de missões. Fui fazer a escola. E aí, quando eu decidi fazer as coisas... Pronto, de repente destravou. Uau, muito bom. Tudo abriu, assim, foi interessante porque nessa transição eu estava transitando também a carreira, né? Eu estava, assim, deixando de advogar, que em 2017 foi maravilhoso. Eu estava advogando ainda, fazendo escola em outra, advogando em uma cidade e fazendo escola em outra. Então a gente estava o quê? Sobrevivendo, né? Maravilhosa, com o Senhor sinalizando, tá na hora de parar. E quando, né, eu estava transitando, teve um período específico, assim, que as coisas deram uma apertada e veio aquele pensamento, né? Subiu, na verdade, o sentimento de que eu não preciso estar passando por isso. E foi tão interessante porque Deus falou assim, olha, se você não tem estrutura para passar por tão pouco, você não vai ter estrutura para mais nada mais na frente. Uau. Porque você precisa confiar em mim. Muito bom. Tá bom. Então tá, Sendo vamos assim, lá, né? sendo assim, Eu já entendi agora. Tudo bem, vamos ficar. Desculpa, obrigada. Não é mesmo? Vamos ficar, vamos continuar. E aí, assim, foi um ano que realmente não faltou nada. E foi um ano que eu não tava mais, né? Eu não tava advogando, eu tava mantendo só, acompanhando, que precisava ser encerrado, mas eu não tava mais advogando, né? E foi um ano que eu tive suprimento para absolutamente tudo, né? Foi a primeira...
vir para Campina Grande foi a primeira vez que eu morei sozinha na minha vida, né? Nunca tinha passado por isso. E como foi gracioso, né? O Senhor, ele realmente levanta família, amigos, por onde a gente tá, a escola de missões. Nada, Lari. E eu já tinha uma família aqui muito amada, né? Minha amiga Ju, que também é de Natal, né? Ju e Hugo, eles já eram família para mim quando eu vim para cá, né? E o Senhor, ele estendeu essa família, né? Na escola de missões, meu Deus do céu, né? A gente fez amizades para a vida toda, né? Alguns já nas nações, né? Outros mais próximo, outros nem tanto, mas a gente fez uma família, né? Construiu uma família mesmo, e é o que a escola faz. Ela trata sobre relacionamento, e assim foi sendo a construção, né, da minha vida em missões. E aí foi chegando. Então, assim, falar sobre a minha trajetória, falei basicamente minha trajetória de vida, né? Em missões, mas é porque realmente cada fase eu fui aprendendo, e isso é de uma oração que eu fiz ao Senhor há muito tempo, né? Eu tinha falado com Deus que eu queria que é maravilhoso, né? Profetas quando se levantam, quando Deus levanta pessoas e fala o que está no seu coração, que era a sua oração com Deus no seu quarto, e ele traz aquilo através de pessoas. Mas é ainda muito melhor quando ele faz isso com a gente, né? E essa era a minha oração sempre. Senhor, eu preciso ouvir de você primeiro. Eu amo, né, e vou honrar, óbvio, os profetas. A gente, né, precisa fazer isso porque é a palavra, né, e a gente sabe o que é Deus de verdade, mas antes disso eu quero confiar em você plenamente, porque no dia que não tiver um profeta, eu preciso saber me conduzir por você, né, eu preciso saber discernir a sua voz para que eu tenha segurança para fazer, né, então eu aprendi a fazer isso, né, algumas vezes. Meus planejamentos às vezes ainda vão, né, tentam ir a longo prazo, até que chega uma hora e faz, opa, não era bem assim que eu tinha pensado que vai ser, né, mas tudo bem, a gente se adapta, faz tudo novo e segue o plano de Deus, mas eu aprendi a estar naquela estação, né, eu estou vivendo esse tempo para que eu possa entender o próximo passo e obedecer, e missões para mim seguiu assim, em todas as fases, né, desde a escolha da faculdade, né, e desde entregar a minha faculdade para o Senhor, até decidir congregar numa igreja, até decidir servir em uma igreja, até decidir mudar de cidade, até decidir, né, cada decisão, né, cada sim foi aprendendo a viver aquela estação, porque missões foi se descortinando, né, foi chegando a passos maiores, e eu fui entendendo mais, né, eu fui entendendo o que era, né, como eu iria adequar a minha profissão, né, hoje eu não advogo para as nações, claro, mas o conhecimento que eu tenho, hoje eu consigo aplicar no que eu faço, né, e como eu sirvo, e como eu olho para os missionários, e como eu olho para o campo missionário, como eu olho para cá, como eu hoje, né, estando na agência. É importantíssimo, né? Para o que você está fazendo hoje, realmente foi seguindo as instruções do Espírito. E hoje o quebra-cabeça tá aí montado, né? É verdade. Tá montadíssimo. Né? E assim, a cada vez mais, né, acho que o quadro vai aumentando, né? E as peças vão. Tem uns alguns, né? Que tem umas barrinhas assim. Eu acho que Deus vai tirando, depois que completa uma parte, ele vai tirando assim, abre, vamos completar agora o restante. Vai chegando outras partes, né? E eu vejo isso acontecendo, né? Cada fase. Né, e essa fase hoje, estar na agência, né, e ter conhecido Suelen foi uma outra fase, né, para o ministério, para a visão missionária, porque foi conhecer agora, aí eu venho conhecer a visão do nosso ministério, né? Que até você então chegou para servir aqui na agência, para trabalhar aqui na agência. E aí foi uma outra fase. Não sei se essa pergunta tá por aí, mas eu não vou responder então não. Mas eu vou responder. Ela querendo entrevistar a galera. Que bonitinho. Mas foi essa fase, assim. Então, quando você estava falando algo que é bem interessante, que eu acho que aquelas pessoas que estão ouvindo, principalmente, né, aqueles que têm o chamado missionário no coração, que reconhece, é quando você falou da importância de fazer uma viagem missionária, né?
E a gente conversa muito sobre isso, né? Eu vou puxar a sardinha pro meu lado, líder de secretaria. Eu acho importante, aproveite. Mas, assim, né? Como muda, né, a nossa visão de missões, ou como fica cada vez mais claro quando a gente pisa no campo missionário, né? E eu sei que agora na agência tem algumas viagens, né? E, assim, qual é, assim, a importância, se você pudesse resumir e motivar mesmo essas pessoas? Porque eu vejo que tem tanta gente que já fez a escola e que nunca foi no campo. Tem muita gente que já fez escola faz tanto tempo, muitos querem, né, fazer a escola e nunca tiveram essa experiência. E a gente podendo agora acompanhar alguns missionários de perto que estão em preparação, quando eles voltam do campo são outras pessoas, porque você nos contou, né, que você já sabia ali que tinha um chamado missionário, mas quando você voltou do campo é como disse, é isso, agora eu entendi, é isso aqui, porque o coração mesmo, ele aquece, você tá fazendo aquilo, você se sente vivo, né, o contato com a outra cultura, o contato com as outras pessoas. Então, quão importante você também, como coordenadora, é para que essas pessoas, elas tenham essa experiência missionária, não apenas aqueles que têm a chamada, mas aqueles mesmo que querem cooperar para o corpo de Cristo. E eu digo assim, que toda vez que eu tenho uma oportunidade, eu volto sempre melhor. Até uma pessoa melhor, né? Enxergando as pessoas de uma forma diferente. Então, é o meu recado aí pra você. Né? Não é em vão que a agência tá fazendo essas viagens. Né? Porque eu sei que volta um cristão diferente. Né? Qual o conselho que você dá aí? Olha, a viagem missionária, o projeto nasceu até inspirado no início da visão missionária do ministério, né? Porque depois da conferência de missões 99, teve a primeira viagem com as lideranças, né? Então, hoje os líderes, Apóstolo Guto, Suelen, né? Jadeilton, coordenador, né? Diretor da escola de missões. Secretaria, nem agência. Nada. Era quando tudo era mato. Tudo era mato. Tudo ainda tava mato. capinando ainda, né? A gente tava bem no tá comecinho. com a casa construída agora. Vamos embora. Mas quando ainda não tinha base, né? A gente não tinha base ainda de missões, não existia escola de missões. O Senhor, né, ele acendeu. Foi assim que acendeu nas nossas lideranças a visão para fora. E quando assim, foi a primeira fase. Foi né? com então, a viagem. Foi com a viagem. Então, a conferência veio, né? E veio também com ela uma palavra inspirada por Simon a respeito da visão missionária para o nosso, né, para o Verbo da Vida, que nem o ministério existia ainda. Né? O era centro de operações, né? Era a igreja sede, né? Que nem era onde tá hoje. Então, assim, você vê, nem era nada. Tava tudo mato, né? E a gente vê... não lembro. Volto atrás. Não lembro se a sede já estava na Dinamérica. Mas, com relação mesmo ao início, né? A gente teve o primeiro ímpeto. Então, vamos fazer, né? Vamos fazer uma viagem missionária. E Simon também foi a pessoa que liderou alguns esse missionários nossos participaram, né? Jean e Elza, eu acho que foi nessa. Jussier, Joanice, foram Amélia também estava nessa equipe. Também, e a própria gente, Suelen, Apóstolo Guto, né? Não, e Jadeilton, Suênia. Sim, Jadeilton, não podemos esquecer. Não podemos esquecer do nosso mestre de missões, diretor da escola, William Carey. Daqui do Verbo da Vida, abraço. Ronaldo Lidório. Jadeilton Lidório, né, no caso. São muitos sobrenomes. Muitos sobrenomes, o histórico é grande, o currículo é grande. Mas você vê como Deus moveu, né? Foi através de uma viagem e eles voltaram com outra visão, com uma outra perspectiva, né? Sim. Por causa daquilo que eles viveram fora e entender o que é que Deus ia fazer. E dali o Senhor acendeu chamas, né, dos missionários que já tinham recebido na conferência palavras a respeito do ID, né? Do ir efetivamente para o campo. E a gente vê aquilo ali destravou, né? Aí a gente vê Jean e Elza indo para o Chile. Daí começaram Cortez e Lúcia, né? Aí começam as saídas, José e Joanice, os terceiros. Tem pessoas que hoje nem estão mais no Verbo da Vida, mas também participaram dessas viagens e estão no campo, né? Servindo ao Senhor em outras, né, em outras denominações, mas que estão. Então, assim, a gente vê mesmo que a viagem, ela ascendeu. Não foi somente na igreja local. Foi no ministério. Foi um ministério... Boom, né? Foi o primeiro boom de missões. Foi a primeira onda, assim, abriu,
Abriu-se a tenda de missões, né, para missões. E aí a gente vê as coisas acontecendo, né? Então a agência veio em 2005, né? Nasceu em 2005. E qual a por causa da motivação ida também assim da criação da agência de missões? Ela nasceu por causa dessa ida, né? Desse start que se deu para a ida para o campo missionário. Então, a gente teve aí 3 famílias, né? Hoje, que estão no campo, que foram. E aí, né, pensou-se, a liderança pensou, e agora como é que a gente vai cuidar, né? Então, vamos iniciar uma coordenação, a área no Ministério Verbo da Vida, para manter o cuidado, a aproximação e a gente mantê-los, né, debaixo mesmo desse olhar que Paulo tinha, e isso foi baseado em Paulo. Tem uma ministração do apóstolo Guto sobre isso, né? O olhar de supervisor de Paulo das igrejas, né? Indo, visitando, mantendo conectado. E isso foi um dos motivos, né, que trouxe para a liderança o olhar para eles, para que eles permanecessem conectados. Eles não estavam soltos, eles não estavam indo, né? E só indo. Eles precisavam estar junto também, e aí a base criou a agência, nasceu a agência de missões. Não vamos, né, estar presentes constantemente, fisicamente, mas a gente tem ferramentas para fazer, né? E quando eu entrei na agência, tinha o Skype ainda nos nossos computadores, porque era uma das formas bem novinho, uma tecnologia bem avançada, bem recente, assim, Deus. quase a IA. Tem algumas pessoas que vai ouvir esse podcast que não sabem nem o que é Skype. Nós temos uma que tá ali nos bastidores, que acho que ela isso? não tá É de comer? sabendo o que De onde é. vem? Procurando no Google para saber o que é Skype. Nem o IA sabe. Nem o ChatGPT vai saber responder. Tão complexo que era essa tecnologia, né? Então, porque a gente mantinha esse contato. Então, quando eu cheguei, já tinha uma estrutura maior. Sim. Mas, né, já se existia a plantação de Secretaria de Missões, enfim, né? Mas esse foi o início, foi dar essa aproximação e se pensar o que é que a gente faria agora para que esse contato, essa conexão permanecesse. Então, nasce a agência de missões e nasce a escola em 2007 para o treinamento, que foi uma idealização e inspiração da nossa querida Mama Jen. Ela, cuidadosa como ela é, aquele coração maravilhoso, eles não podem ir sem treinamento. Vamos criar uma escola, né? A gente tem a escola de ministros, vamos ter a escola de missões para treinar aqueles que vão, né? Então, o nascimento da agência, né, junto com as viagens missionárias, e hoje, né, ela existindo de forma intencional na agência de missões, é para que a gente cumpra o mesmo propósito que foi sempre desde a fundação. Né? Isso é uma coisa que a gente vê sempre, os nossos líderes. Eu vou falar da nossa liderança, né, primordial aqui no ministério, que é a nossa diretoria. Né? A gente sempre vê eles voltando para as bases, né? Vamos voltar para as bases, vamos falar de fé, né? Vamos falar de cura, vamos voltar para essas raízes que... Não vamos perder as raízes. Não pode, né? É o nosso fundamento, é a razão de a gente ser igreja, né? Então, e da visão de nós existirmos como verbo da vida. Então, uma das nossas bases, né, foi essa jornada de viagens. Então, vamos retomar as viagens para trazer para a igreja, né, como indivíduo, não só como CNPJ, como instituição, mas como indivíduo. Vamos trazer para a igreja uma ponte que consiga conectá-los para o campo, para eles entenderem o que é o trabalho. Né? A nossa visão é, 2009, o pastor Bud recebeu. O Verbo da Vida vai para todas as nações. Não é o Ministério Verbo da Vida, não é o Centro de Operações Verbo da Vida, não é o apóstolo Guto Sueli, não, é o Verbo da Vida. Muito como bom. Família. Né? Então, onde tem uma plaquinha lá, o nome está escrito Verbo da Vida, então, ok, você vai para todas as nações. Né? E as viagens, elas dão essa oportunidade para que as pessoas pisem no campo e entendam a necessidade pisando. Né? Uma coisa, a gente trabalha com a divulgação dos missionários na agência, né? Divulgando o que eles fazem, as ações no Instagram, no canal, né? Nas reuniões de secretarias de missões, nos plantões missionários das conferências. Mas uma coisa é a gente ouvir falar, outra é a gente experimentar. Né? Então, ouvir falar é importante, né? É pelo ouvir que vem a fé. Mas depois que a fé vem, existem ações que precisam suceder à fé para que aconteçam, né? Para que a fé se torne concreta. E a mesma coisa vai para missões. É preciso que a gente escute falar do que está acontecendo no campo, mas que a gente também pise para que aquilo que a gente ouviu se torne verdade e vida. Ok, eu estou vendo como é que é o trabalho de um missionário aqui. E a gente vê muito assim, né, Lari, que
é muito maravilhoso escutar, né, sobre a importância de uma viagem missionária, porque eu sei que muita gente que está assistindo pode nem sonhar como começou missões no Verbo da Vida, como deu o partido mesmo. Eu sei que a nossa diretoria sempre volta a falar, né, nas nossas conferências, e é maravilhoso. Mas assim, eu vejo mesmo como essa nova fase que a agência não é só um projeto da agência para ter mais um projeto, mas é como uma inspiração, é uma inspiração de Deus para esse novo boom missionário nos últimos dias. A gente sabe que Jesus está voltando, né, e a gente vê um propósito grandioso nessas novas viagens que estão fazendo, né? Então, assim, porque às vezes a pessoa, é só uma viagem, só para visitar, entenda? Não estou diminuindo a importância de visitar um missionário, mas vai fazer tão bem para esse missionário, mas vai fazer melhor para a gente que está indo, né? Para esse senso de que a visão de Deus é global. Ela não é só a minha igreja local, ela não é só o meu bairro. Deus está olhando para o mundo todo, e quando eles pisarem no campo, eles vão ver o coração de Deus mesmo, né? E é muito bom você falando, né? A gente fala sobre essa questão do pertencimento, né? Que a gente lida muito com missões, né? O missionário, ele precisa pertencer a uma cultura, e o pertencimento da sua própria cultura também, que vem com, né, tem um podcast já, né, já tem episódio sobre o cuidado missionário. Procura aí que vai ter. Hashtag melhor do que a Netflix, maratona então, porque vai ser muito melhor, e você vai assistir todos os episódios e vai ver. Missões é mais legal. Não, tudo em missões é legal, tá? E você vai ver que essa questão do pertencimento, ele também vem para a igreja quando eu visito, né? Então, quando eu vou, é importante para o missionário, mas a gente pertence, a gente passa a pertencer, entender melhor o que é pertencer à visão missionária de Deus, porque é uma coisa que é importante a gente pensar também. Enquanto a gente pensa assim, o Verbo da Vida vai para todas as nações, e é uma frase que eu conecto com a instituição, pode ser que eu ainda não tenha entendido completamente que aquilo é pra mim. Eu sou o Verbo da Vida, eu sou, né? E eu acho que quando eu coloco essa frase, né? O Verbo da Vida vai para todas as nações, como um comando de Deus, isso toma uma outra proporção. Porque é isso que é. É um comando de Deus para nós. Então, não é uma coisa institucional, né? Não é uma coisa que tá só pra instituição. É que veio de Deus para nós, né? Então, se veio de Deus, cara, eu preciso obedecer a Deus. Oxi, eu tô aqui para isso, entendeu? Oxente. Eu tô aqui para obedecer ao Senhor, então eu preciso que isso seja uma realidade. Eu preciso, né, que isso seja efetivo, né? Deus falou, eu quero chegar lá no céu e eu quero dizer assim, eu fiz, Senhor, do jeitinho que você mandou. Olha só, o Senhor me colocou no Verbo da Vida. O Senhor disse que o Verbo da Vida é para todas as nações, e eu fiz parte disso, né? O apóstolo Guto sempre fala sobre isso, né? A oração dele é que ele não fique de fora daquilo que Deus está fazendo no mundo, né? Esse precisa ser o nosso desejo. E as viagens, eu acho que elas ajudam a gente a pertencer à visão, né? Que é de Deus. Sim. Né? Não é só da instituição, né? Tirar somente o olhar da instituição e eu conseguir entender, cara, isso foi de Deus. Eu preciso saber que isso foi de Deus, né? A gente trabalhando aqui no ministério, é fácil pra gente, né, talvez perceber, porque a gente tá com a nossa liderança todos os dias, né? Então, eu trabalho aqui desde 2018. Desde 2018, eles são o que o apóstolo Guto está ministrando lá, é o apóstolo Guto que está no dia a dia, ainda mais, né? Porque a gente está num ambiente, em uma outra esfera de intimidade, mas é aquela pessoa que abraça a visão sempre. Eu nunca vi, de nenhuma das nossas lideranças, nenhum vislumbre de algo diferente que não seja a integridade em guardar a visão que nos foi confiada. Sim. Isso é uma constante. Vai fazer 10 anos, não, vai fazer 9 anos que eu estou aqui. Isso é uma constante, né? Então, isso é uma realidade para cá. E eu vejo mesmo que a gente precisa entender e confiar que as nossas lideranças são inspiradas por Deus. E essa palavra, o Verbo da Vida vai para as nações, é uma inspiração de Deus. Ponto. Eu preciso seguir, e as ferramentas que tem, eu preciso ir com elas. A viagem, ela é uma ferramenta poderosa, tanto para mim como pessoa, como parte do corpo, como parte do Verbo da Vida, como também
para o missionário que está recebendo, né? E para não somente isso, gente, são tantas esferas da viagem. Né? A viagem ela é uma cebola, né? Quase uma cebola, vai em camadas. Inclusive vai ter um episódio só sobre as viagens, só sobre as viagens. Tem mais, pra você ter ideia como tem coisa, né? Então, você chega, a viagem ela te alcança, a viagem ela alcança a tua igreja, porque você tá indo, a igreja tá indo junto com você, né? E isso não é só para quem tem chamado missionário, isso é para todo mundo, né? Você que é líder do DI, você que é líder da mídia. Cara, você que é líder da mídia, faça uma viagem missionária em nome de Jesus e você volta para sua igreja, você vai ver a inspiração de Deus para você realizar aquilo que você foi chamado para fazer na sua igreja. Né? Cada área, você que está sentadinho no banco ainda e não sabe o que você está fazendo no corpo de Cristo ainda muito bem, né? Você não sabe ainda se você é uma cartilagem, né? Se você é um ossinho. Faça uma viagem missionária e descubra, né? Então participe, se conecte com a sua secretaria de missões, né? Busque saber, olha, ouvi falar, assisti um podcast, o pessoal tava falando lá de uma viagem, isso aí se acontece aqui, e faça. Muito bom. Porque você vai entender, né, o corpo, né? Aí você vem, alcançou você, alcançou a sua igreja, alcançou o missionário, né? Porque você tá trazendo refrigério para ele, você tá levando, tá fortalecendo, né? Você tá somando com aquilo que ele tá fazendo, você alcança o povo daquele lugar. Sim. Gente, é assim, são várias camadas, né? E você ainda volta, quando você voltar, você Ainda vai querer tem alcançar coisa. o seu povo. Isso vai, né? Se sucede, isso fortalece, é uma visão que ela sai regando todas as áreas, né? Então, é uma forma maravilhosa de campo e é um dos projetos, né? Dos tantos projetos da agência, esse é um dos projetos que a gente tem trabalhado para alcançar mais o campo, a igreja e as nações. Claro, e você falou sobre essa questão da nossa diretoria sempre estar guardando a visão, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre qual a visão da agência de missões, e são duas perguntas. Né? Qual a visão da agência de missões? Vai dar tempo. E você como coordenadora, o que é que você gostaria que todo mundo que é do Verbo da Vida soubesse sobre missões no Verbo da Vida? São duas aí, vamos começar pela primeira. Vamos pela primeira? Então, a visão do nosso ministério, né, é a visão que a gente segue como agência de missões, que é alcançar as nações com a palavra da fé e o amor. Essa é a nossa visão primordial, né, e como agência a gente vai executar essa visão, né, tanto trabalhando, e isso é uma coisa que a gente, né, vê, eu acho que o valor da unidade é um dos valores que nos norteia mais nas nossas atuações, né? A agência, quando foi criada, ela foi criada com esse propósito de conectar aqueles que estavam indo com o ministério, né? Com a base, e entender como isso aconteceria com as igrejas, e aí nasce a Secretaria de Missões, o projeto para as secretarias, né? Implantando secretarias onde nasce uma igreja, nossa Verbo da Vida. Para ser essa ponte, né? Para ser essa ponte, né? E assim, eu gosto muito de falar, né? Se a gente parar para pensar, existem coordenações específicas aqui no Ministério que elas são modelos do que a igreja precisa, né? Então, é um reflexo. Então, existe uma comunicação no Ministério. Opa, a igreja, vamos criar um departamento, né, de comunicação, de mídia, né? Cada um tem uns nomes, alguns específicos, né? Existe uma secretaria das igrejas. Opa, a diretoria precisa de uma área administrativa, vamos ter uma tesouraria que consiga, né, reproduzir ou trabalhar como o ministério trabalha. Existe uma agência de missões, né? Para quê? Para a gente poder trabalhar sendo essa ponte, esse cuidado dos missionários, guardando a visão. Então, o que é que a igreja vai fazer? Opa, eu preciso, assim como o ministério faz, guardar a visão de missões aqui na minha igreja, né? Então, eu acho que é muito um espelho daquilo que a gente faz e o que a igreja precisa ter também, né? E como agência, a nossa visão, né, de implantar uma secretaria de missões, por exemplo, na verdade, a nossa atuação nisso vem para cumprir essa visão, para que possamos alcançar de fato as nações, né, através do trabalho da igreja. Né? Como agência, a gente não acredita que o Ministério Verbo da Vida vai alcançar sozinho. É a igreja, porque é a igreja que é corpo. Né? Se a gente eu gosto muito de falar, livro de Atos é o livro de missões. Né? Você quer ler missões na Bíblia, tá em dúvida, não sei. Missões começou
em Deus, né? Começou lá no Antigo Testamento. Mas se você quer entender hoje, o contexto de missões da igreja hoje, vá para o livro de Atos. Né? Não existe o nome missões na Bíblia, mas existe a trajetória missionária na Bíblia. As viagens de Paulo são o quê? Missionárias. Né? Então tá lá, foi o apóstolo que fez missões, descrito lá, tá lá no cabeçalhozinho, eu sei que ele não existe nas cartas, mas tá lá a viagem missionária de Paulo, né? Porque ele foi o que alcançou, se destacou para isso. E quem fez isso foi uma igreja, né? Quem destacou, quem separou Paulo, quem preparou Paulo, né? Quem batizou Paulo, quem ensinou a Paulo agora, né? O que é Cristo, quem é Cristo, né? Porque ele não conheceu Cristo, né? Ele teve a visão de Jesus, mas ele não o conheceu pessoalmente, né? Então foi uma igreja que preparou. E ele foi o missionário que a gente vai ver hoje, um dos mais efetivos, né? Depois de Jesus, claro. Mas ele é um dos mais efetivos para o campo que a gente vê na Bíblia, né? Então, a gente vê que quem fez isso foi a igreja. Né? A gente precisa da igreja. Então, esse é um dos alvos da agência no trabalho em guardar a visão e alcançar as nações, é trazer essa realidade para dentro da igreja e as igrejas entenderem. O ministério existe para te ajudar a executar o plano de Deus para nós, né? E a Secretaria de Missões vai fazer isso, vai te ajudar para que a gente, de fato, possa alcançar as nações. Como? Preparando, separando os que são chamados para o campo, treinando eles, né? Motivando. Às vezes precisa da motivação, porque, né, tem alguns graduados que voltam para suas cidades e parece que, né, murcha um pouquinho aquilo que eles receberam, mas a gente, como igreja, está ali para incentivar. Para né? deixar vivo, né? Exatamente. Avivar esse chamado, essa visão missionária. Exatamente. É por isso que é importante ter uma secretaria de missões na igreja local, né? Assim, a gente faz ideia da importância, como você falou, de ter uma secretaria, que às vezes a gente fica, mas só tenho 2 pessoas. Começa com quem você tem. Exatamente. Porque ela é a extensão da agência, né? Isso, Lari, dentro da igreja. E faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Né? Então, a gente trabalha com 2 áreas específicas, que são os setores Atuação, dentro da igreja, né? Dentro da igreja. São os setores dentro da agência. É o suporte às igrejas e secretarias de missões e o cuidado missionário, né? Que é a equipe de acompanhamento missionário, na verdade. Então, são as 2 áreas específicas. Dentro disso, a gente tem outras atuações para executar, né, essas áreas. A gente vai ter os treinamentos, a criação de conteúdo, né, o próprio podcast, que é um projeto de outro aluno, né? É uma atuação que é um projeto do Gabriel e da Ellen, que você também já, né, pode assistir por aqui. Gente, olha, tá maravilhoso esse podcast, maravilhoso, de verdade. Tem muito conteúdo. Tem muito conteúdo maravilhoso. E foi um projeto de alunos da escola, né? E a gente abraçou porque é uma forma do conhecimento ser espalhado. A gente tem um programa de extensão, né? A gente tem, dentro do cuidado, o próprio trabalho do acompanhamento de gestantes, das missionárias que são gestantes. Então, existe, né? A gente tem um projeto Acesso Criativo, a gente tem um projeto Fazer o Bem, né? Cada braço, cada atuação dessa da agência, cada projeto é para que nós possamos perseguir o alvo de alcançar as nações com a palavra da fé e o amor. Né? Esse é o nosso alvo. Né? E acho que a segunda pergunta, que é sobre essa expectativa... É o que você, como coordenadora da agência, gostaria que todo mundo do Verbo da Vida soubesse sobre missões? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. É uma pergunta que, meu Deus, profunda. Vai poder só uma hoje. Só Quem uma. sabe no outro... Eu tenho que escolher Uma tranquila. Vai lá. Uma tranquila. Mas assim, o que eu gostaria é que todo mundo soubesse. Sim. Todo mundo soubesse. Em missões. Fica ligado, pessoal. Fica ligado com o coração. Gente, eu queria Do saber muitas coração coisas. da agência. Do coração da coordenadora da Seu agência. coração. Bota coraçãozinho no chat. Mas eu acho que o primordial é conhecer, para mim, né? Eu vou falar sobre isso, né? Porque a gente está falando sobre essa atuação do olhar e do alcance, né? E essa construção da visão, né? Na verdade, essa construção da visão missionária. Entender a importância de você ser parte. Eu falaria isso hoje, né? Tem várias coisas que serão maravilhosas a gente conversar. Que, inclusive, a gente conversa bastante por aqui. Mas
Eu acredito que essa compreensão de que eu preciso ser parte, para mim é o desejo do meu coração, que todo membro do Verbo da Vida entenda. Eu preciso ser parte, né? E isso vai fazer toda a diferença para a igreja, né? Sim. Porque eu vou falar esse exemplo, né? Quando a gente fez a viagem para o Paraguai, a gente ouve, né? Nosso pastor deu total apoio, suporte, abriu as portas. A gente passou uma vez a madrugada ensaiando as peças que a gente ia fazer do evangelismo criativo, né? Lá no Paraguai, nas ruas. E a gente teve todo o aval, toda a abertura. Mas a gente ouvia, às vezes, né, um irmãozinho ou outro, às vezes, né, falando, mas por que ir? Né? Pra que ir se tem tanta coisa para fazer aqui? Né? Pra que ir para outro país? Por que não vai para frente do hospital fazer isso? Por que não vai? Eu disse, gente, é 1% da igreja que está indo para lá. E é 1% que vai fortalecer o outro, sabe? E eu entendo quando esse discurso acontece, né? Eu entendo que é aquela visão, a gente precisa alcançar os nossos também, mas é uma visão, às vezes, né? E com todo amor e carinho dessa palavra, é uma visão egoísta nossa, às vezes, né? De achar que a gente precisa alcançar só os nossos. Quando a palavra fala sobre o alcance dos nossos, é o alcance dos nossos corpo de Cristo, gente. Sim. E não é o alcance dos nossos metro quadrado de onde a gente está. Não é isso, né? Então, onde tem o nosso, é o nosso. Então, eu preciso me fazer chegar lá de alguma forma, né? Então, amém. Os 90%, os 99% que vão ficar, vai para o hospital, vai para o meio da rua, vai evangelizar no seu trabalho, vai para a universidade, né? E também motiva aqueles que precisam ir para fora, né? Porque a gente precisa fazer aqui e fora. Então, acho que hoje, né, eu poderia dizer que o meu desejo, a minha oração, para que a igreja, né, e cada indivíduo do corpo de Cristo possa entender de missões, é entender que ele é importante para que a visão missionária aconteça, né? Que sem cada parte, né, cada pessoinha do corpo fazendo parte, a gente fica deficitário na visão, no cumprimento da ordem de Deus. Até porque Jesus, ele falou, né? Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, ele nunca disse que você vai ficar em Jerusalém, você vai fazer só em Jerusalém, né? Ele falou Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, é reafirmando que aquilo, a visão de Deus é global. Isso. Não é porque a minha igreja bomba no evangelismo, que tá tudo certo. Não, ainda assim não é suficiente. Exatamente. A igreja pode ser muito bom em evangelismo, mas ainda existe uma visão global. Isso. Né? Ela tem que atuar mesmo no evangelismo, né? Porque faz parte até do treinamento daqueles que estão indo, mas não é suficiente apenas o evangelismo local. Não é isso, Lari? Isso. Não são assim, tem 500 pessoas na igreja, não são 500 que vão, né? Mas são 500 que são parte do ir, né? Então, essa visão, se cada um entender isso, né? Eu sou parte, eu posso não ir, mas eu preciso me fazer presente. E eu preciso fazer presente como? Eu preciso me fazer presente apoiando aquele que está, sendo às vezes uma palavra de fortalecimento, né, para aquele que às vezes está pensando em desistir, ou que tem o chamado e não está conseguindo se motivar para ir, né, e eu sendo a pessoa que vai pegar, não, vem aqui, eu acredito em você, vamos orar junto, o Senhor vai fazer, né, sendo aquele que vai ofertar, nem que seja, gente, pelo amor de Deus, ó, eu acho que se a gente entendesse o poder da unidade, a gente ia fazer tanto, mais tanto, que rapidamente a gente veria, né, a gente conseguiria ver, né, eu falo isso, eu não estou falando de Verbo da Vida, não, estou falando de igreja de uma maneira geral. Né, a gente tem ainda em torno de 2 a 3 bilhões de pessoas que não conhecem Jesus. Não conhecem Jesus, assim. É muita gente, é muito sério. E não conhece, não é porque a igreja não pode fazer, não. A igreja pode. Se a gente entender esse poder da unidade, entender assim, se eu tenho pouco, eu não queria ofertar não porque é pouco. Gente, assim, imagina uma igreja de 1.000 pessoas, né?
cada um oferta R$2,000. Você tem R$2.000 para o campo missionário, você acha que é pouco? Né? E sempre me retoma, quando eu penso sobre isso, né, o poder da unidade, eu penso exatamente quando Jesus fala, né, que quando a gente é fiel no pouco, ele nos coloca no muito. Né? O poder da unidade faz isso também. Eu tenho R$2, mas R$2 com 2.000 pessoas é 2.000. Né? 2 peixinhos, 5 pães e 2 peixinhos foi para uma multidão. Né? Pouco. Conseguiu se multiplicar, né? Então eu não preciso dar o meu rendimento, dar o meu salário para missões, mas eu preciso fazer parte com R$2 que seja, né? Com, sei lá, com o meu lanche, com R$50. Parte, né, Lari? Querer, é o desejo, sentir-se pertencido à missão. Isso é o né? desejo de eu quero fazer parte. A visão de Deus. Isso não é que isso não tá falando comigo, não. Tá falando com você. Precisa. É sobre você. Exatamente. Né? E o que eu acho mais interessante quando a gente olha Paulo falando, e ele sempre fala assim, vocês lembraram de mim. Então vai além de um valor que chegou na conta. Você dizendo, eu lembrei de você. Porque quando o missionário vai para o campo, ele não foi amputado do corpo da igreja, pelo contrário. É um membro nosso que está em um outro lugar. Mas é aquele senso de, vocês lembraram de mim nas minhas aflições. Isso. Né? Eu amo, esse é um assunto que eu gosto muito, porque recentemente a gente passou isso com uma missionária nossa, né? Eu mandei uma mensagem para ela e ela mandou dizendo isso, né? Chegou uma oferta assim e tal. E eu sei que foi daí. Né? Não veio com o nome, mas foi de alguém daí. Porque, por causa da mensagem. Então, e ela ficou tão feliz. Nós não sabemos o valor. E tá tudo certo. Mas, assim, eles lembraram de mim. Não é interessante? É saber que o corpo importa. Se importa com aquilo que tá acontecendo comigo aqui. Isso. Né? Você falando, né? Paulo, você vê, todas as cartas paulinas, né, elas vão agradecer, ele vai agradecer a igreja de alguma maneira, né? E normalmente ele vai agradecer a igreja pela cooperação. E com os filipenses ele fala especificamente, em Filipenses 1, a partir do 3, ele fala assim: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria a oração por todos vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no evangelho desde o primeiro dia até agora. Então, assim, a igreja, ele tributou a cooperação da igreja desde o primeiro dia. Não parou, até agora. Então, a igreja coopera comigo, né? Vocês não estão comigo por onde eu estou passando fisicamente, mas vocês cooperam comigo porque vocês estão junto de alguma forma. Né? E ele fala, tendo por certo isto, que aquele que começou a boa obra vos aperfeiçoará, né? Então ele sempre agradece a igreja de alguma maneira por a igreja estar junto, né? Pela lembrança nas aflições, porque mandou uma oferta, né? Porque enviou alguém para ajudar. Então, assim, super interessante. Tem a conexão, tem um sentido de existir da igreja, né? Sim. Não pode ser geográfico. Eu não posso pensar na igreja de forma geográfica. É aqui, né? A igreja é para agora. A igreja é o que eu estou fazendo agora. É o evangelismo que eu faço. Não, a igreja é as nações, é o fazer acontecer a vontade de Deus até os confins da terra, né? O nosso Lombardi tá aqui, ó, DJ do volume. Bateria. Mas isso é muito importante, né? Então essa compreensão para mim é um dos pontos fundamentais da igreja, é que cada pessoinha do corpo de Cristo entenda, orando pelos missionários, orando pelas nações, intercedendo até por aqueles lugares que ainda não tem pessoas, mas intercedendo para que o Senhor levante pessoas para ir. Né? Ficar pronto para ir também, né? Ficar seja pronto você também. Exatamente, sensível ao Espírito, né? A voz de Deus. Se você é a pessoa que vá, em nome de Jesus, vá. Mas primeiro faça escola de missões, se você não fez. Se você já fez, se levante, né? Creia mesmo. Essa compreensão, né? De que é o Senhor que chama, o Senhor que nos chama. Ele nos capacita, Ele nos habilita e Ele nos dá provisão para realizar. Quem ama, vai. Quem vai,
Se prepara. Olha Isso só, mesmo. Escola de Escola de Missões Missões 2026 tá com você. Pode ser o seu ano verde. De nada já deu. Lari, e aproveitando, assim, o que é que você considera um diferencial do missionário que faz parte do quadro da agência de missões? Porque a gente sabe que quem envia são nossas igrejas, não é a agência de missões, não é o Ministério Verbo da Vida, mas existe um diferencial para aquele missionário que ele faz parte do quadro. Qual é esse diferencial? Como você poderia compartilhar aí com quem está em casa, que não entende muito bem, esclarecer? Por que fazer parte da agência de missões? Por quê? Por quê? Porque eu não posso só ir. Por quê? Por que não ser parte só da minha igreja, na verdade? Eu gosto muito de falar, um dos pontos para mim, né, primordiais é o você entender que você não tá só. Entenda, eu até participei de um congresso de missões agora e eu acho isso, né, a concepção fantástica de que a agência missionária, ela não pode tomar o lugar do papel da igreja. Sim, eu vou dar esse destaque primeiro para poder explicar o restante, porque isso é uma base fundamental, né? Então, a gente nunca vai tomar a postura ou o lugar de importância da igreja, até porque se o missionário retorna para o seu país, ele vai retornar para a igreja de onde ele saiu. Ele não vai vir para a agência de missões, nem para o ministério, porque nós não somos uma igreja, na verdade. Então, ele vai para a sua cidade, ele não vai vir para Campina Grande, embora ele possa passar por aqui. Mas o que a gente trabalha é com essa força-tarefa para a igreja, se eu posso falar assim, né? Então, o nosso papel não é substituir a igreja, porque não nos cabe pastorear, né? Não nos cabe aconselhar a nível de pastor, né? Você também que vai para o campo precisa entender que o seu pastor que fica, ele é o seu pastor agora a nível de conselho e relacional, né? De relacionamento com você. Sim. Você vai ter uma liderança local que você vai submeter inteiramente, né? Então, para as atividades da igreja, você está debaixo de uma autoridade. Olha só, e é tão bom, gente, tão bom a gente ter uma liderança sobre a gente, né? Uma segurança tão grande, né? Então, você ter um pastor que pode te aconselhar, que pode estar ali para você, a quem recorrer e para quem você talvez vai voltar, porque não necessariamente todo missionário vai ficar no campo para sempre. Numa hora ele vai voltar, né? E quando ele volta, ele não está desconectado, é muito importante, né? E quando ele vai, ele entender também que aquela liderança agora é liderança sobre ele. Então, não é o pastor que ficou, que vai me dizer o que é que eu tenho que fazer. Não, é essa liderança que está aqui, que vai me ajudar a me ambientar, a me aculturar, a eu pertencer agora a essa nova cultura, né? Então, a gente não vai ter esse papel de pastoreio, mas a importância e o diferencial do missionário que está debaixo da agência de missões, primeiro porque ele fez a escola, né? Então ele já entende muito da importância das parcerias e dos suportes missionários como são necessários, essa agregar, né? A necessidade de ser graduado é justamente para que a gente possa não empurrar, mas que a gente possa motivar as pessoas a não irem despreparadas, né? Por isso é o nosso requisito de associação. Faça a escola de missões, para que você se prepare melhor. Segundo, eu vejo como o suporte de pessoas que lidam com missões diariamente, né? Então, o que a gente faz aqui é o nosso dia a dia. Né, a gente respira missões, não tem outra coisa. Né? Então, assim, a gente não está lidando com as coisas do departamento infantil. Não, a gente está lidando com missões dia após dia. A gente está ouvindo, a gente está se esmerando, a gente está procurando conhecer e se aperfeiçoando no contato, em como fazer, em como criar ferramentas para dar assistência, em como criar ferramentas para a igreja. Então, ser parte de uma organização, né? Vou falar assim, de uma coordenação, na verdade, dentro do Ministério Verbo da Vida, que está buscando todos os dias conhecer mais do seu trabalho, daquilo que você vai fazer no campo, é segurança para você. Né? É um lugar de segurança. Também para a igreja, né? E levar isso para a igreja, porque o nosso papel sempre vai ser, né, esse lugar de trazer a igreja para perto. Né? A gente sempre vai ter o olhar de fora, porque o que acontece às vezes também, o missionário vai e ele não tem nada de errado, não é pecado, né? Ele chega no campo e por causa do relacionamento, das atividades, é natural você se desconectar daqueles que não estão perto de você fisicamente. É natural. Né? E a agência está aqui com um olhar, quando a gente acompanha, o nosso olhar é, opa,
Não está muito bem isso aí, né? A gente precisa trazer para perto da igreja. Vocês não podem estar sozinhos. Vocês não podem, né, estar fazendo sem uma conexão, sem uma base, né? Então, ter pessoas, isso é o nosso papel, né? A gente conseguir ver além do que você está vivendo, né? Então, tem um papel de segurança fazer parte da agência de missões, como missionário associado, né? Agenciado. Isso vai trazer segurança para ele no campo, para as conexões, né? Porque a gente, além disso, a gente é ponte com além da igreja dele, né? Então, a gente tem essa abertura por estarmos no ministério, lidarmos com as nossas igrejas, né? Lidarmos com todas as nossas igrejas, lidarmos com os supervisores, a gente tem acesso a mais oportunidades, a mais conexões do que o missionário que a conexão é a sua igreja. E não é somente porque é pouco, tá? É porque você pode expandir, né? Isso. Pode ser que tenha uma pessoa, você saiu do norte, está no campo, mas tem alguém no sul que está orando por aquilo que você está fazendo, né? E a gente tem quem? Tem a agência de missões que pode ser a conexão entre vocês. Essa a ponte, né? Vai ser a ponte, né? Então, ter esse lugar de segurança, ter a credibilidade de estar conectado com tudo aquilo que sai do ministério, né? Porque, quer queira, quer não, o missionário, ele, né, tudo que está aqui a gente promove para o missionário, né? A gente está no local de promover ferramentas que saem direto do ministério para eles. Sim. Né? Então, isso traz para eles também uma credibilidade, né? O fato de estarem associados diretamente ao Ministério Verbo da Vida através da agência, né? E tantas outras atuações São que estão internos, né? Tantas emoções. Quando você é associado, aí tem outra parte. Acho que vamos precisar de um outro episódio somente para a agência de missões, porque é muita coisa, galera. É muita coisa. Já passamos, inclusive. Já passamos o horário. A televisão, a bateria já sinalizou aqui várias vezes, né? Flávio já passou por aqui. Já tivemos trânsitos aqui, muitos, sinalizando, olha a hora, galera, né? Mas acho que fica aí a dica, né? A dica. Próximo episódio, novamente, sobre mais exposição sobre as atuações da agência de missões, né? A gente tem feito também de modo individual, mas acredito que é muito importante também as pessoas que estão em casa terem esse olhar também seu como coordenadora, né, mais amplo, e isso acho que trouxe uma clareza para os missionários, né, de por que eu preciso, né, qual é a diferença de estar no quadro da agência de missões, e foi maravilhoso. Então, você que está aí, que tem o chamado missionário, faz a escola de missões para você ser agenciado, porque vai fazer toda a diferença. Vai te dar segurança, credibilidade, conexões. E um hall maior aí de expansão, de conexões, né? Mas aí a gente fica por aqui. Hoje, nesse episódio, a gente encerra. Queria agradecer a Jéssica, que esteve aqui comigo, conduzindo, a Lari, né? Que esteve hoje, olha, do outro lado, ela ainda quis o quê? Lá pergunta, né? Mas não tínhamos pra ela, porque tinha que viver essa experiência. Mas a gente encerra por aqui. Queríamos convidar você a se inscrever aqui no canal do Ministério Verbo da Vida, ativa o sininho das notificações para você não perder nada que o Ministério produzir, inclusive nosso podcast queridinho Fala Missionário, né? Coloca aí hashtag melhor, já ia dizer maior que a Netflix, melhor que a Netflix. Deixa também aqui o teu comentário para Laris, comenta também o que você gostaria de saber mais, qual a tua pergunta, dúvida, curiosidade sobre a agência de missões, sobre missões, o Ministério Verbo da Vida. A gente vai estar aqui acompanhando, compartilha também para que mais pessoas possam conhecer o podcast, possam ser edificados, possam ser esclarecidos com o que a gente fala por aqui, porque afinal esse podcast existe para nós estarmos nos conectando com os missionários que estão nas nações e também falando sobre a temática de missões. Nos vemos no próximo episódio, não sei se estarei eu, mas estará outra pessoa, mas a gente se vê por aí. Obrigada mais uma vez, Lari. Obrigada a vocês. Lari. Foi maravilhoso estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Olha só, olha lá. Então, ficamos por aqui. Tchau, pessoal. Até a próxima.